O sertão ainda dormia quando os primeiros passos de Sr. Pereira começaram a marcar o chão seco da caatinga. A terra rachada, castigada pela seca e pelo abandono, parecia refletir o destino de muitos homens daquele tempo. Falar de Sr. Pereira é mergulhar em um Nordeste esquecido, onde a lei não alcançava os pobres e onde a honra, muitas vezes, era defendida com o cano de um rifle. Sua história não nasce do desejo pela violência, mas de um contexto duro, marcado por injustiça, vingança e sobrevivência. Sr. Pereira veio de uma família sertaneja que conhecia bem o peso da desigualdade. Desde cedo, aprendeu que o poder não estava nas mãos do povo simples, mas dos coronéis que controlavam terras, homens e decisões. Cresceu ouvindo histórias de abusos, de promessas quebradas e de crimes que nunca eram punidos. Esse ambiente forjou um homem atento, desconfiado e profundamente marcado pela ideia de justiça própria, aquela que surgia quando o Estado se mostrava ausente. A entrada de Senhor no cangaço não foi imediata, nem impensada. Antes disso, ele viveu como tantos outros sertanejos, tentando manter a dignidade em meio à escassez. Mas uma sequência de conflitos familiares e perseguições acabou imperando-o para fora da vida comum. No sertão daquela época, uma desavença mal resolvida podia se transformar em sentença de morte. Quando percebeu que não havia proteção nem para ele, nem para os seus, Senhor escolheu o caminho da resistência armada, diferente de muitos cangaceiros conhecidos pela brutalidade extrema. Sr. Pereira era visto como um líder estratégico, frio e calculista. Sabia quando atacar e principled man quando rir. Essa inteligência prática fez com que seu nome começasse a circular com respeito e temor. Ele conhecia cada vereda, cada esconderijo natural da caatinga, usando o próprio sertão como aliado. Seus homens confiavam nele não apenas pela coragem, mas pela capacidade de manter-se vivos em um ambiente onde qualquer erro podia ser fatal. Foi nesse cenário que surgiu a ligação com um jovem chamado Virgulino Ferreira, que mais tarde seria conhecido como Lampião. Naquele tempo, Virgulino ainda buscava um rumo, carregando dores, perdas e sede de vingança. Sr. Pereira teve papel fundamental nesse processo, funcionando como uma espécie de mentor, alguém que apresentou as regras não escritas do cangaço. Observava Lampião com atenção, percebendo nele uma mistura perigosa de inteligência, ousadia e ambição. As jornadas do bando liderado por Senhor eram marcadas por tensão constante. As volantes estavam sempre no encalço, e cada vila atravessada podia esconder um informante ou uma emboscada. Em uma dessas travessias, o grupo foi surpreendido por tiros vindos do alto de uma colina. O barulho seco dos disparos ecoou pelo sertão, espalhando pânico e adrenalina. Senhor reagiu rápido, organizando a defesa e abrindo caminho entre pedras e espinhos. A fuga foi difícil, com feridos e munição escassa, mas a liderança firme evitou o massacre. Mesmo em meio à violência, havia regras internas. Senhor acreditava que o cangaço não podia se sustentar apenas no terror. Em algumas ocasiões, ajudava famílias pobres, distribuindo parte do que tomava dos poderosos. Esses gestos criavam uma relação ambígua com o povo sertanejo, que ao mesmo tempo temia e admirava o bando. Para muitos, Sr. Pereira representava uma forma torta, mas real, de justiça em um mundo sem amparo. O conflito interno de Senhor era silencioso, mas profundo. Ele sabia que cada passo fora da lei tornava o retorno impossível. As noites eram longas, embaladas pelo som distante dos insetos e pelo estalar da fogueira. Nessas horas, pensamentos sobre o futuro surgiam com força. Até quando aquela vida seria possível? Até quando o sangue derramado cobraria seu preço? Mas ao amanhecer, a realidade impunha sua urgência, e sobreviver era prioridade absoluta. A relação com Lampião se fortaleceu ao longo do tempo, mas também carregava tensão. Senhor percebia que Virgulino tinha ambições maiores, um desejo de se tornar algo além de mais um cangaceiro. Essa percepção fez com que, em determinado momento, Senhor decidisse se afastar do cangaço. Sua saída marcou uma virada importante, não apenas para ele, mas para a própria história do sertão. Pois Lampião seguiria adiante, moldando o cangaço à sua própria maneira. O afastamento não significou paz imediata. Mesmo longe das armas, Senhor continuava sendo perseguido pelo passado. Seu nome ainda causava medo, e as autoridades não esqueciam facilmente. Havia sempre o risco de traição ou vingança tardia. Ainda assim, a decisão de deixar o cangaço revela um lado pouco explorado de sua personalidade. Um homem que, apesar de tudo, buscava encerrar o ciclo de violência antes que fosse tarde demais. A história de Sr. Pereira permanece envolta em mistério. Muitos detalhes se perderam no tempo, misturados a lendas e relatos contraditórios. Foi herói para alguns, bandido para outros, mas acima de tudo, foi um reflexo fiel do sertão de sua época. Um homem moldado por injustiças, pela ausência do Estado
e pela necessidade brutal de sobreviver em um ambiente hostil. Ao imaginar Sinhô caminhando pela caatinga, com um sol castigando o couro do chapéu e o olhar atento a qualquer movimento, é impossível não refletir sobre as escolhas impostas àqueles homens. O cangaço não surgiu do nada. Ele brotou da desigualdade, do abuso de poder e da falta de justiça. Sinhô Pereira foi um dos primeiros a entender esse jogo cruel, navegando entre liderança, violência e consciência. O sertão guarda suas histórias como quem guarda segredos antigos. Entre Mandacarus e veredas secas, o nome de Sinhô Pereira ainda ecoa, lembrando que o passado não é feito apenas de datas, mas de vidas marcadas por decisões extremas. Sua trajetória ajuda a compreender o nascimento de Lampião e o fortalecimento do cangaço como fenômeno histórico e social. Enquanto o vento quente sopra sobre a terra endurecida, fica a pergunta silenciosa que atravessa gerações. Quantos homens como Sinhô Pereira surgiram porque não havia outro caminho possível? A resposta talvez esteja escondida nas mesmas trilhas poeirentas por onde ele passou, deixando pegadas que o tempo não conseguiu apagar. Se inscreva no meu canal Mistérios do Sertão 54, comente, curta e compartilhe.